Há momentos na vida em que algo dentro de nós desperta, um impulso silencioso, uma curiosidade que não se explica, uma sensação de que existe algo além do que os olhos veem. É nesse instante que o buscador nasce, e é a ele que Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, se dirige. O Caibalion começa com um lembrete simples e eterno. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Essa frase não é apenas um aviso, é um código. Ela nos diz que o verdadeiro conhecimento não pode ser entregue, ele precisa ser conquistado. Não se trata de decorar conceitos, mas de transformar a consciência. Vivemos em uma era onde tudo parece acessível. Podemos aprender qualquer coisa com um clique, ver o mundo inteiro através de uma tela. Mas quanto mais sabemos, menos compreendemos. Porque informação não é sabedoria. O que Hermes transmitia não era teoria, era vibração de consciência, um convite para lembrar o que sempre esteve em nós, mas esquecemos ao nascer. O primeiro ensinamento do hermetismo é que tudo o que existe nasce do invisível. Antes de qualquer forma, havia uma mente, e dessa mente, a mente universal, surgiu tudo o que chamamos de realidade. Esse princípio tão antigo hoje encontra eco até na ciência moderna. Física quântica, neurociência, psicologia profunda. Todas, em essência, confirmam o que Hermes dizia há milênios. O universo é mental. Mas compreender isso é diferente de apenas repetir. Compreender é perceber que os pensamentos são forças, que aquilo que você pensa constantemente começa a se organizar à sua volta. A mente cria padrões, os padrões criam hábitos, e os hábitos criam destinos. Se sua mente está em desordem, sua vida inevitavelmente refletirá essa confusão. O hermetismo não é um conjunto de regras, é um mapa para voltar ao centro, ao ponto de onde tudo parte. E esse ponto está dentro de você. Quantas vezes você se sente à mercê do que acontece, como se o mundo decidisse por você? Essa é a armadilha da consciência adormecida. Acreditar que é uma vítima da vida, quando na verdade é o seu autor. Hermes ensinava que o homem é uma centelha da mente universal. Isso significa que você não está separado dela. Você é parte dela. E, portanto, tudo o que cria com a mente tem impacto real no mundo. Quando alguém repete para si mesmo, eu sou azarado, nada dá certo para mim, eu não sou capaz, a mente obedece. Ela molda o mundo para confirmar aquilo em que acredita. Mas quando alguém desperta e começa a afirmar, eu crio a minha realidade, minha mente é o meu poder, minha energia atrai o que está em sintonia comigo. O universo responde na mesma frequência. Essa é a base do hermetismo. Não é misticismo barato. É ciência espiritual aplicada. O verdadeiro mestre não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. E para isso, ele precisa primeiro entender a mente. A mente é como o vento, invisível mas poderosa. Pode acalmar ou destruir, dependendo da direção que escolhe. Hoje vivemos a era da dispersão mental. Notificações, cobranças, comparações, medos. A mente, que deveria ser o trono do rei, virou uma praça pública, onde qualquer pensamento grita mais alto que o anterior. Mas quem pratica o hermetismo aprende a silenciar o ruído. Aprende a observar os pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. E um dia percebe algo extraordinário. Você não é seus pensamentos, você é quem os percebe. Esse é o primeiro passo da liberdade. Porque quando você se torna o observador, deixa de ser escravo das emoções. Deixa de reagir impulsivamente e começa a escolher. E toda escolha consciente é um ato de poder. O capítulo 1 de O Caibalion fala de transmissão secreta, de mestres que passavam o conhecimento de mente para mente, de geração em geração. Naquele tempo, o segredo era proteção. O mundo não estava pronto. Hoje, o desafio é o oposto. O mundo está cheio de palavras, mas vazio de compreensão. A sabedoria hermética não é exclusiva de templos, ordens ou escolas ocultas. Ela está em todo lugar, nas leis da natureza, na matemática, na música, no silêncio. Mas o ruído do mundo moderno
nos impede de escutar. O que Hermes ensinava sobre vibração, ritmo, polaridade e correspondência é o que as redes sociais transformaram em algoritmo. Tudo vibra, tudo se repete, tudo se manifesta conforme o foco. O que você consome, você se torna. E o que você repete, você alimenta. A diferença é que Hermes falava de consciência, enquanto hoje falamos de programação. O hermetista reprograma a mente. O distraído é programado pelo mundo. Muitos acreditam que o sagrado está distante, escondido em templos ou livros antigos. Mas o hermetismo ensina o contrário. O sagrado está no simples. Está no ato de respirar conscientemente, de observar um pensamento sem se identificar com ele, de ouvir alguém com presença total. Essas pequenas ações são portais, e o verdadeiro despertar acontece nelas. Quando você começa a viver com atenção, o mundo desacelera, e o que era comum se torna milagroso. Você percebe que tudo tem propósito, até o que parece caótico. Hermes dizia que nada escapa à lei, e essa lei é perfeita, mesmo quando nossa mente não entende. Por isso, o buscador aprende a confiar, não em uma fé cega, mas em uma sabedoria viva que sente no corpo e percebe na alma. O Kybalion fala também de algo misterioso, o retorno do conhecimento antigo. Ele diz que quando a humanidade está pronta, os ensinamentos reaparecem. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Nunca houve uma época com tanto interesse por espiritualidade, energia, consciência e propósito. Mas essa busca, muitas vezes, é superficial, um consumo de experiências, não uma transformação real. O verdadeiro hermetismo não é sobre acumular práticas, mas sobre mudar o modo de existir. É sobre lembrar o que você é, uma centelha da mente divina. E quando essa lembrança se acende, tudo muda. A raiva se transforma em compreensão, o medo em observação, a pressa em presença. O ser humano que desperta começa a agir não por necessidade, mas por consciência. E esse é o ponto onde a vida deixa de ser sobrevivência e se torna criação. Todo buscador passa por 3 etapas. Primeiro, ele busca fora, livros, mestres, técnicas. Depois, começa a desconfiar do mundo e busca dentro. E, por fim, descobre que dentro e fora são o mesmo. O verdadeiro mestre está dentro de você. Os antigos chamavam de mente superior, o eu que observa tudo com calma, sem medo. Quando você começa a dialogar com essa parte, as respostas vêm naturalmente, não como palavras, mas como intuição, sincronicidades e paz interior. Hoje chamamos isso de autoconhecimento, mindfulness, expansão da consciência. Mas Hermes já ensinava isso há milhares de anos. Nada é novo, apenas lembrado. O capítulo 1 de O Kybalion é uma introdução, mas já contém todo o caminho. Ele nos mostra que o conhecimento verdadeiro não é linear, é espiral. Cada vez que voltamos a ler, percebemos algo novo, porque nós mudamos. O texto é o mesmo, mas o leitor não. E é isso que Hermes queria, que cada um se tornasse seu próprio mestre, seu próprio templo. Quando você entende que tudo é mente, percebe que nada está fora do seu alcance. As oportunidades, os encontros, os caminhos, todos são reflexos do que você vibra. Nada acontece por acaso. A mente universal apenas responde. Então, a grande pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? Mas o que dentro de mim está criando essa experiência? Essa simples mudança muda tudo, porque transforma a vítima em criador. E o criador desperto é imparável. Imagine olhar no espelho e ver não apenas o seu rosto, mas o conjunto de tudo o que você pensa e sente. Imagine perceber que cada evento da sua vida é apenas um reflexo desse espelho. É isso que o hermetismo ensina. Não há punição, apenas correspondência. Não há acaso, apenas vibração. Quando você muda dentro, o mundo precisa mudar fora. E é por isso que esse conhecimento pode mudar a sua vida, porque ele devolve o poder ao único lugar onde ele sempre esteve, dentro de você. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido apenas curiosidade. Talvez algo dentro de você tenha reconhecido o som familiar do chamado antigo,
o chamado dos buscadores da verdade. Você não precisa ser perfeito nem ter todas as respostas. Precisa apenas estar disposto a lembrar. O hermetismo não quer te convencer, quer te despertar. E uma vez desperto, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. A cada dia, verá mais sentido, mais conexão, mais propósito. E o que antes era apenas rotina, se tornará ritual. O que antes era ruído, se tornará música. O que antes era acaso, se tornará destino consciente. Respire fundo. Sinta a vida pulsando agora mesmo dentro e fora de você. Esse é o mesmo sopro que moveu o universo no início dos tempos. A mesma energia que Hermes chamou de mente divina. E ela está aí, em você, esperando para ser lembrada. Curta este vídeo se essa mensagem ressoou com o que você sente. Inscreva-se para continuar essa jornada e compartilhe com alguém que precisa acordar para o seu próprio poder. Porque o universo é mental e tudo começa com um pensamento. Você é o Criador. E o seu despertar é o começo de um novo mundo.